Ruptura é só uma questão de tempo, Eduardo Bolsonaro afirma para sua audiência que o Brasil está no caminho de uma ditadura orquestrada pelo STF e explica que um regime autoritário não se materializa de um dia para o outro, constrói-se aos poucos. Para elucidar seu ponto, Eduardo cita então o exemplo da Venezuela e da Receita. Você dissolve a Suprema Corte, bota todos bolivarianos indicados pelo Chaves, fecha aspas. Ditadura, está claro, é só quando o outro dissolve a Suprema Corte. E esta foi essa a reportagem bombástica no momento em que a gente vinha destacando, né, como esfriou algumas questões do governo Bolsonaro. E aí volto rapidamente, antes do Léo, ao texto do Celso Rocha de Barros essa semana, falando do Cabo Mendonça e do Soldado Aras, porque o Bolsonaro trocou as falas mais firmes, essa questão, né, da retórica agressiva, por atitudes de fato, com esses peões que fazem as coisas para ele, né? E o quão perigoso é este momento, essa guerra entre o lavajatismo e o bolsonarismo, até porque todos os caminhos levam ao bolsonarismo, né? Tanto a Lava Jato como o próprio Aras leva ao Bolsonaro. Então, é uma briga interessante que a gente não vai torcer para ninguém, mas até trazendo questões importantes, né, como, por exemplo, o Bolsonaro pode ainda usar a Lava Jato como uma arma política dele. Ele pode roubar a Lava Jato e transformar num monstro 2.0, né? Tá aí o grande X da questão do que a gente tem que ficar esperto. Claro que a Lava Jato é um perigo para o país e ficou muito claro o que fez, né, com relação às leis, o que fez com relação ao julgamento, o juiz sendo a principal figura, um juiz que comemora, né, põe Viva a Lava Jato, né, no Twitter essa semana, e claro que eu estou falando do Sérgio Moro, mas é preciso perceber os movimentos. E, de novo, a Piauí, com essa reportagem que rememora o dia 22 de maio, joga a luz. Esses caras estão prontos para, quando apertar o calo de fato, dar o autogolpe, Leonardo Palhano. Falaremos da Lava Jato e dos desdobramentos últimos dela, mas antes só comentando brevemente desse texto, né, da Piauí e dessa parte jurídica, né, é mais do que o artigo 142 da Constituição só, que foi focado pelo Ives Gandra, da Silva Martins, que a gente já vem falando aqui no Coronga, né, são outros três, o 34, o 136 e 137, e para não ficar falando desses detalhes jurídicos assim, existe uma matéria bem boa e bem completa da Agência Pública de Verificação de Fatos aos Fatos, que chama o artigo 142 da Constituição não permite que Bolsonaro decrete intervenção militar, e basicamente explica com todos os detalhes jurídicos o porquê que é absurda e oportunista essa interpretação, né? E aí, inclusive, os próprios ministros do Supremo, né, que foram quase vítimas desse golpe militar aí, se manifestaram nesse sentido, né? Inclusive, o Barroso chamou isso de terraplanismo constitucional. E é mesmo. Não tem um fundamento algum. E esse é o perigo, né? Da galera querer subverter a lei, o jogo, ao que eles quiserem, né? Eles podem interpretar de qualquer forma e fazer um negócio monstruoso, uma aberração dessa, que é exatamente a característica da Lava Jato, né? Mas, antes de entrar nisso, eu preciso trazer aqui Rodrigo Maia, né, o nosso presidente da Câmara dos Deputados, que nessa segunda-feira fez um Roda Viva histórico, né? Ele como o presidente da Câmara dos Deputados, o cara que tem a missão constitucional, e essa sim, de iniciar o processo de impeachment, né, numa situação depois de crime de responsabilidade, de crimes comuns, enfim, que a gente já vem falando desde o primeiro episódio aqui, e aí, questionado pelos jornalistas Brasília Rodrigues, pela Vera Magalhães, né, até a Vera Magalhães pressionou o Rodrigo Maia nessa entrevista, e pelo Bernardo Melo Franco, né, sobre o impeachment, né? O senhor já tem algumas marcas, né, nessa trajetória política que não é curta, né? E
são 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, ocupando um dos cargos mais importantes aí da República. Eu queria saber se o senhor quer também deixar marcada na sua história, tem a reforma da Previdência, está chegando a reforma tributária, se o senhor também vai deixar um legado aí de ter sido presidente da Câmara dos Deputados que abriu um processo de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se o senhor vê razões para isso, e voltando um pouco aí alguns passos dessa história, se quando o senhor só era deputado, não era presidente da casa e votou favoravelmente ao impeachment de Dilma Rousseff, se o senhor se arrependeu ou viu que foi um passo decisivo para o Brasil? Eu, claro que não me arrependi, acho que a questão do impeachment da presidente Dilma estava dado, votei a favor com muita convicção e tenho até hoje essa convicção. E no caso do presidente Bolsonaro, eu não tenho os elementos, né, para tomar uma decisão agora sobre esse assunto. Eu acho que impeachment é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, não pode ser instrumento para a solução de crises, né? Você tem que ter um embasamento legal para essa decisão. Eu não encontro ainda nenhum embasamento legal para tomar uma decisão sobre essa. E não é essa marca que eu quero deixar na minha carreira política. Essas questões de impeachment, elas marcam muito a relação entre as pessoas, marcam muito a história do Brasil. Então, eu prefiro passar por isso sem uma decisão dessa. Não que em algum momento, se algum crime aparecer, que a gente não tenha que tomar decisão. Mas não é uma coisa que eu faria gosto de fazer, deferir impeachment contra qualquer presidente. E que fique registrado na história, né? Assim, isso não pode passar, né? O Rodrigo Maia assumiu nessa entrevista de segunda-feira ter votado no Bolsonaro na eleição de 2018 e explica por que continua apoiando ele, apesar das dezenas de crimes comuns de responsabilidade que o presidente praticou, dizendo que não praticou, né? O senhor citou a pandemia como motivo para não abrir o impeachment. Para não decidir. Para não decidir. Mas vários pedidos de impeachment citam justamente a pandemia como motivo para afastar o presidente da República. Por quê? Ele torpedeia as medidas de isolamento, ele ataca governadores e prefeitos, ele mantém o Ministério da Saúde sem um titular já há mais de 2 meses, ele dá mau exemplo, promove aglomeração, enfim. Protocolo de cloroquina que só existe no Brasil. Impõe o uso da cloroquina. Não é argumento para o processo de impeachment, entendeu? Ele vai poder responder no judiciário depois, agora não é processo de impeachment. Agravar casos de saúde que a permanência pública dele em calamidade não é crime de responsabilidade? De Olha, gente... Você não acha que a permanência dele está causando mais mortes do que o Brasil teria sem um presidente com essas atitudes? Olha, eu acho que o presidente comete vários erros, só que tem uma parte da sociedade que apoia o presidente também, apesar das minhas divergências em relação ao presidente da República. Eu não vou aceitar ser pressionado para deferir algo que eu acho que não há esse crime. Pode existir outro crime. O crime de responsabilidade do presidente em relação ao processo de impedimento, eu não vejo em nenhuma das peças nesse momento. Entendeu? Eu vou continuar pautando as matérias que eu entendo, junto com os líderes, junto com os deputados e as deputadas, que vão impactar na vida das pessoas, que seja na saúde, na economia e na questão social. Acho que essa tem que continuar sendo a prioridade da Câmara e começar já a olhar os impactos de longo prazo que esse aumento de dívida pública vai nos deixar para os próximos anos. Eu acho que o crime que foi usado para motivar a cassação da presidente Dilma Rousseff, ele foi mais grave do que essas ações que o Bolsonaro Do ponto de vista concreto, sim, porque tanto que eu votei a favor. E tudo isso tem um motivo só, é a agenda econômica, né? E aí, lembrando, quem apoia esse plano elitista do Paulo Guedes, né, continua apoiando a necropolítica bolsolavista que está, assim, não existe um aspecto positivo do Brasil desde 1º de janeiro de 2019. E eu vou falar isso quantas vezes for preciso, né? E aí, além disso, eu recomendo que vocês assistam essa entrevista. Fica clara a linha de continuidade entre o impeachment sem crime de responsabilidade da Dilma, os crimes que foram bem acomodados, né, do Michel Temer, e a aliança que resultou no que a gente tem hoje como esse fascismo bolsonarista, né? Tá na hora de acordar e, assim, Rodrigo Maia, dessa vez, assim, não tem volta, né? Não existe negociar com o capeta como ele tem feito. Para a gente falar mais profundamente de Lava Jato, nada melhor do que trazer o nosso querido liberal, sincero e honesto, né? O jornalista Reinaldo Azevedo, que deu uma aula, não é, da coisa dessa terça-feira, do dia 4 de agosto, né? E começou falando da Vaza Jato, do Intercept, enfim, que o Deltan e o Moro e os demais integrantes da Lava Jato, né, sabem que aquilo que foi trazido pelo Intercept
é verdadeiro, porque eles nunca negam, né? E o Reinaldo traz uma reflexão importante sobre a jurisprudência e a legislação no Brasil e em todo o mundo democrático não aceitar prova ilegal, né, que condene as pessoas, que prejudique as pessoas. Caso contrário, qualquer um poderia, imagina, fabricar uma prova para condenar alguém de qualquer coisa que seja, e aí cria-se essa Lava Jato 2.0 que o Paulo falou, né? É uma lei que só existe para você controlar e fazer o poder acontecer da forma que você bem entender para não te atrapalhar, né? E aí, e aí fica a diferença, né? Entre você fabricar uma prova errada, uma prova ruim para você condenar alguém, como aconteceu no caso do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e assim, cara, a galera de esquerda criticando o Reinaldo Azevedo, né? Porque, porra, ele foi o cara que criou o termo petralha, ele foi o cara que fez muito, muito mal pros governos Lula, PT, enfim. Cara, eu acho simplesmente que o cara, apesar de errar, né? Apesar de eu, por exemplo, discordar muito da visão política e econômica dele, acho que ele joga o jogo conforme as regras. Ele consegue entender como que funciona o direito, entender como que funciona o Estado Democrático de Direito, e ele consegue fazer isso e falar sobre o Lula, né? Sobre o que está acontecendo, porque a defesa do Lula tentou ter o acesso ao que foi apreendido pela operação da Polícia Federal Spoof, né? Que é da Lava Jato também, que foi atrás dos hackers que pegaram as mensagens da Lava Jato e deram para o Intercept, né? E aí, isso, apesar de ser uma atitude ilegal, apesar de hackear alguém ser ilegal, o jornalismo recebeu e o jornalismo fez o trabalho. E essa é a diferença, né? Uma coisa é você fabricar provas, como a Lava Jato fez e como ficou evidenciado, né, dentro do processo jurídico. E outra coisa é você ter fatos e não permitir que isso seja publicado, né? Uma coisa errada. Toda essa farsa da Lava Jato, né? Ô, Léo, uma coisa que eu falo sobre o Reinaldo Azevedo, pelo que aconteceu no Brasil e que a gente viu que a galera tava pronta para embarcar em qualquer barco antipetista, ele que, né, cunhou os termos, né, do Petralha e tal, falava bastante, né, era o principal crítico ao governo do PT no momento em que, inclusive, a presidência passava por uma enorme aprovação, mas era um cara que poderia ter surfado, já falei isso aqui, era um cara que poderia ter surfado numa onda antipetista até o fim, e se ele quisesse ele seria presidente do Brasil. Se o Bolsonaro conseguiu ser presidente do Brasil, imagina o Reinaldo Azevedo, que é muito mais inteligente, e se ele quisesse, ele poderia manipular as pessoas conforme o pensamento ideológico dele, porque vejam a retórica que ele tem, a forma como ele prende a atenção, como ele fala. Ele é um artista, né? Além de ser um jornalista nato, o Reinaldo, ele é um artista, ele é um intérprete ali da crítica, da informação. Ele prende a sua atenção, é incrível, assim, a plástica do programa, para quem gosta de rádio, assim, é algo espetacular. Então, imagina esse cara fazendo esse show que ele faz, que muita gente deu as costas pra ele, né? Porque ele parou de falar o que as pessoas queriam ouvir. Essa é a verdade. Quando você não fala mais o que as pessoas querem escutar, elas viram as costas pra você porque elas criaram as próprias verdades. E aí, ele poderia ter surfado nessa onda e nossa, mãe do céu, faria muito mais sucesso. E ele é a resistência do jornalismo crítico, independente da ideologia em que ocupa, no campo da ideologia em que está um presidente da República, e digo mais. Ele faz um jornalista que todo mundo fala que é de direita, que os caras vão lembrar, não, mas lá atrás, mas eu nunca vou perdoar, né? Como se, não, você é o panteão da moral, então, meu amigo, você nunca vai perdoar, então beleza. Eu nunca vou perdoar o que ele fez. Cara, ele já pagou a dívida dele e ele tá com um crédito enorme porque ele tá fazendo o serviço que muito jornalista que se declara de esquerda e que se diz progressista não tá fazendo.
Não tá fazendo, quer falar a verdade. O jornalista que se bica, tipo, o Lula não é pra falar. Ele tá fazendo esse serviço sujo, tá falando do Lula quando todo mundo, né, já esqueceu já o Lula. E ele tá falando, isso é importante, não dá pra discutir democracia sem discutir o que fizeram com o Lula e podem fazer com outras pessoas, porque amanhã pode ser você, amanhã a perseguição pode acontecer